Então vamos iniciar a nossa reunião das quintas-feiras
Para isso, vamos fechar os nossos olhos e elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso divino amigo e mestre, que estas bênçãos, Senhor, possam ser assimiladas por cada um de nós que estamos vinculados a esta reunião, que possam os teus emissários, Senhor, ampararem a cada um de nós. Rogamos em especial a Dona Emília Santos, ao tio Rolandinho, a tia Bebé, ao meu pai, a Dona Irma Ragazzi Martins, a Dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar o estudo desta noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos iniciar, darmos sequência a este capítulo Reencarnação. Vamos lá. Ele via ali, então nós estamos falando de Adelino, que está agora desdobrado no plano espiritual, andando de forma lenta, não tendo toda uma vivacidade, ele está visualizando a Segismundo. Então ele via a estranha figura de Segismundo. Por que estranha? Porque é importante que ele vai agora conceituar adiante como um mendigo. E nós vamos fazer esta abordagem necessária para que compreendamos, mesmo ele estando nas proximidades de nosso lar, mesmo ele estando trabalhando ali, provavelmente ali fosse uma colônia agrícola para que ele se recuperasse. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a estranha figura, mendigo, então é alguém que cometeu um desatino, está agora arrependido, está agora mostrando que ele tem um potencial, mas ele precisa se reabilitar. E também ele via a resplandecente presença de Alexandre, que se fez visível aos seus olhos. E fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante, que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Porque esta é a finalidade de nós, em voltarmos ao cenário material, termos um esquecimento. Não é pleno, mas ele nos gera uma simpatia, uma antipatia, ele nos gera uma sensação de que nós já conhecemos aquele lugar, aquela pessoa, que nós temos algumas coisas, às vezes, que nós somos levados e atraídos por aquela situação. Muito bem. Então ele não sabia com exatidão, mas fora do corpo, isso poderia ser mais fácil de ser contactado, fora do corpo, mas ele não conseguia com exatidão. Supôs, naturalmente, que o nosso mentor deveria ser um emissário do céu, para salvá-lo dos pesadelos cruéis, ou seja, ele está imaginando que é algo cruel, porque essa sensação e esta presença reportam a ele, remontam a ele num passado em que ele se fez vítima de uma situação. E ofuscado pela intensa luz, soluçava genefluxo. Então ele se ajoelhou entre o medo e o júbilo. Medo de Segismundo e júbilo pela presença daquela criatura que tinha muita luminosidade, com a qual ele tinha simpatias, mesmo não sabendo, era proveniente do plano espiritual? Sim. Podia ser proveniente de outras existências? Poderia. O bondoso instrutor dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente e levantou-o exclamando: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. Porque isso que é importante a gente ter, primeiro, em qualquer circunstância da vida, a gente criar o hábito da prece, o hábito da boa resolução mental, da confiança no amparo espiritual, para que estando fora do corpo, estejamos com a companhia da prece. A companhia da prece vai nos ensejar o amparo espiritual. Mas é uma prece que deverá ser feita com serenidade, com equilíbrio, com a confiança devida, sem que fiquemos agora abalançados, sem que fiquemos num estado de insegurança. E abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou: que temes, meu irmão? Está amparado, está agora envolvido por Alexandre. Então o que você está temendo? Eu trouxe aqui uma reflexão que é colocada no Livro dos Espíritos, muito interessante, na questão 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Primeira razão, porque nós somos um espírito que vamos utilizarmos da memória do corpo que está sendo engendrado, formado.
Consequentemente, nós vamos nos lembrar conscientemente das memórias que foram vividas por este corpo. As outras que foram vividas pelo nosso corpo espiritual e pelo nosso espírito em vidas anteriores, elas ficam resguardadas. Eu desencarnei. Eu vou me lembrar do quê? Da última existência. E nem me lembro da anterior a esta. Não é fácil a rememoração. E nos fala André Luiz que a última coisa que vamos ganhar é a memória integral. Então eu trouxe aqui, olha a resposta que os espíritos, após dizerem de uma série de coisas, eles concluem assim: ele é mais senhor de si, tendo o esquecimento. Ele é mais senhor para agir desta ou daquela forma. Não é que a gente perde a memória, perde as lembranças, não é isto. Elas estão agora num passado. Agora, se foi algo muito vivido, muito intensamente, agora concatenado, na forma de um trauma, ele agora reaparece. Na forma de uma vivência, de uma genialidade, de um talento, ele reaparece. Mas também na forma de uma situação emocional que não foi suplantada. Olha o que nos fala Chico Xavier através e a partir de Martins Peralva. Os benefícios do esquecimento. Primeiro, a gente traz cultivo de ideias errôneas e sistemáticas. Quais são essas ideias? Que nós pertencemos a uma situação, que nós somos isto, que nós somos aquilo. Então, este cultivo, com a reencarnação, com este esquecimento, ainda que não pleno, ele faz com que a gente possa reavaliar as situações. Olha outra coisa, a exaltação, em certos casos, do orgulho desmedido e avassalador. Então é esquecido. Então a gente está num outro corpo, a gente foi um nobre, agora vive uma situação de miserabilidade ou de muitas dificuldades, aquilo fica esquecido. Então é com este objetivo que a gente tem o esquecimento, para que não se rememore, porque a gente não está maduro. Se estivesse maduro, a gente teria plena lembrança dessa situação. Não estando maduro, o que acontece? A gente vai se lembrar de situações exteriores e materiais e vai ficar agora envolvendo-se com elas. Então o orgulho vai voltar à tona. Eu fui um rei, eu fui um imperador. Foi tudo que nós fizemos e tivemos cargos e posições, foram os lugares que nós mais erramos, infelizmente. Tivemos possibilidades maiores de erro. Então, quando a gente não tem condições de lembrar, porque o nosso espírito não está ainda maduro, a gente, se lembrasse, ele lembraria do que mesmo? Lembraria-se de situações doentias vividas pela persona, pelo exterior. Olha como é que continua. Recordações humilhantes a provocar desequilíbrios, geradores da revolta. Então imaginemos que eu me encontre com meu pai, com meu irmão, com meu tio, com meu avô, que foram pessoas que me prejudicaram ou eu que eu prejudiquei a eles. São recordações humilhantes. Um mal-estar exacerbado se instaura. A manutenção de preconceitos raciais, sociais e religiosos. A pessoa, se não tiver maturidade, então é bom que ela fique no esquecimento. Olha como ele continua nos dizendo. Perturbações na vida contingente, na vida do lar, na sociedade, com inconvenientes do desestímulo e a intensificação de compreensíveis dificuldades. Então a gente fica como? A gente fica revoltado, se sentiu vítima. Não existe vítima. Eu vou amadurecendo, eu vou entendendo. Eu sou a causa dos meus problemas. Ocorreu de que forma? Não importa. Eu atraí circunstâncias. Eu atraí pessoas. Eu sou a causa. Então, delegar ou justificar que eu sou vítima disto e daquilo é não ter a maturidade suficiente de compreender. Por isso o esquecimento. Quando eu vou me rememorando, quando eu vou tendo maturidade, as lembranças se farão mais plenas, naturais. Então a gente precisa ter essa noção. É para nosso benefício, é para o nosso resguardo, é para que nós não nos prejudiquemos. Então ele tem um mal-estar, imagine se ele se lembrasse. Seria impossível agora a volta deste filho através dele, como pai. Mesmo tendo aparentemente perdoado no plano espírito. Aparentemente. Seria impossível, seria intransponível este obstáculo. Ele tem uma sensação, está agora tutelado por Alexandre para suplantar a esta aversão que se faz momentânea, que será superada com uma nova percepção. Mas vamos adiante.
Ergueu ele os olhos lacrimosos, indicando Segismundo triste, alegou sentidamente: mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo infeliz. Ele tinha a sensação de que algo doentio e problemático ocorreria com ele. Essa imagem aqui é perfeita. Ele está, Segismundo, num quadro de mendicância, num quadro de aflição, como nos fala Emmanuel no livro As Leis de Amor. Não tem como, eu tendo cometido um desatino e tendo agora acordado pela atitude funesta que eu cometi, eu estar em boas condições, mesmo eu estando trabalhando em locais bons. Aquilo me incomoda, aquilo me causa um mal-estar, aquilo gera um drama dentro de mim. E quando eu sinto esta repulsão do outro, aquilo se exacerba. Então é sobre isto. Se viestes trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. Então ele está fazendo a ilação, que foi o filho inocente que o auxiliou. O que auxiliou é que precisava vir este rapaz, Segismundo, ele havia feito todo um delineamento, a criança, assim como Raquel, a sua esposa, estavam todos auxiliando de forma plena para que isso se fizesse real, o reencarne. E apontando o pobre amigo, continuava: este fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. Olhe bem, a gente pode correr enquanto a gente não superar aquilo que vive na nossa intimidade. É um faz de conta, porque no plano espiritual, onde tudo é favorável, a pessoa se coloca que teria perdoado. Ela precisa ser colocada à prova, na dificuldade. Onde aquilo foi realizado primeiro, é onde nós vamos reparar o erro. Não adianta eu reparar o erro no plano espiritual, é no plano material. Eu cometi aqui, é aqui que eu vou reparar. Lá eu me preparo. Lá eu faço uma pós-graduação. Lá eu ganho os elementos para vir colocar a prova aqui no cenário material e aí me reabilitar. Aí dar mostras e prova de que verdadeiramente aquilo foi superado. Aquele óbice foi vencido. Então veja bem, ele está sentindo que aquele fantasma, aquele espírito, aquela criatura enlouquece a ele e faz com que ele fique doente, faz com que ele fique desventurado, sem ânimo para viver, porque sabe que vai ocorrer durante a noite um novo encontro. Ele fica esperando. É como se, por exemplo, eu estivesse sabendo que vai aparecer, por exemplo, uma dor, porque ela tem hora marcada. Eu sei que vai acontecer, às vezes, um encontro no plano material. Eu fico já preparado, fico agora atônito, fico aflito, fico agora com a resistência toda, e é isso que estava ocorrendo. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou: é assim que recebes os irmãos mais infelizes? Então, veja bem, ele está dando noção para nós que o rapaz, Segismundo, mesmo estando na proximidade da colônia Nosso Lar, era infeliz, era um mendigo, era alguém que estava agora em condições não tão boas, não há como ser diferente. Enquanto a gente não se reabilitar, a gente está se propondo, mas precisa vir e mostrar a nossa redenção, a nossa mudança efetiva. É assim que te portas ante os desígnios supremos? Então é importante que a gente entenda. É um desígnio esta conjugação. Nada imanta mais do que o amor. Mas, na segunda força maior, é a do ódio, a dos problemas que não foram superados. Nós somos imantados uns aos outros. Não há como fugir disto. Existe um problema. Este problema vai fazer com que estejamos atraídos. São polos opostos que farão com que esta aproximação de forma natural se instaure. E se instaurando, eu preciso estar em condições de superar o problema. Onde puseste as noções de solidariedade humana? Então ele está mexendo com o emocional de Adelino para que ele entenda. É um rapaz que está com problema, é um rapaz que está vivendo uma dificuldade, é um rapaz que está infeliz, isso é denotado na sua fisionomia. Por que fugir aos mais infortunados da sorte? Então ele está mexendo com aquilo que é possível. Ninguém é mais ou menos infortunado, mas ele está querendo que Adelino ajude no processo.
Adelino entenda, se condoa do processo, se solidarize com a situação. Porque se assim não for, ele não vai superar este óbice existente. Então a presença dele mediando, a presença dele fazendo com que ele perceba, a presença dele com luz dando segurança, fazendo com que aquilo que é uma resistência, uma repulsão, seja suplantado. Será de muito bom alvitre. Mas vamos adiante. É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Então ele está colocando, isso é fácil. A gente admirar aquela criatura que é boa, amar os amigos, compreender aquela pessoa que é inteligente, defender aqueles que estão junto a nós, isso é a coisa natural. Mas o Cristo nos disse que nós deveremos amar aqueles que nos atingem, que nós deveremos amar aqueles que nos prejudicam, que nós deveremos entender que eles cumprem um papel na nossa vida. O papel é não deixar que nós agora fiquemos parados, estagnados, eles nos apontarão os erros. Eles não deixam com que aquilo permaneça, perdure. Então, por ficar incomodado com os apontamentos, eu faço o melhor. Por ficar agora não querendo que aquele olhar severo, ferino, se instaure, se realize, eu faço aquilo que é pedido. Então ele está colocando, isso é fácil, mas se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, ou seja, todo mundo é bom para quem é bom para conosco. Todo mundo é bom para quem tem valores a serem agora condecorados, vistos, aplaudidos. Ele está colocando outra coisa. Se nós já somos respeitáveis nessas condições, nós temos que fazer algo a mais. Nos é pedido algo a mais. Se nós temos valores, isso aqui é o comum. Amar aos amigos e usar para os inimigos o que? A lei? Usar a severidade para com os inimigos? Não. Teremos que ser pessoas boas para com todos. Mas a bondade significa estabelecer limites, estabelecer critérios e mais, entender que muitas vezes o outro precisa fazer mais para que nós tenhamos a segurança. Mesmo eu compreendendo, mesmo eu perdoando, mesmo eu tolerando. Mas é importante, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Se nós somos respeitáveis para os bons, já é algo bom. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. O que significa isso? Significa que se nós formos bons apenas para os bons, ajudarmos apenas aquelas que nos ajudam, nós estaremos nos trancafiando, nos isolando e não mostrando que nós entendemos o Evangelho, entendendo uma postura maior da vida. E a postura maior é sermos bons para todos, ainda que de forma diferente, como nos falava Rui Barbosa. Tratar pessoas diferentes de forma desigual, isso é a melhor forma de ajudá-los, mas fazermos o melhor sempre. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora. Então veja bom, vamos fazer essa reflexão. A tempestade leva os miasmas, faz a limpeza. O problema que surge na nossa vida, o que faz mesmo? Ele faz com que nós nos posicionemos de forma serena, de forma convicta. A dificuldade é nossa mestra. Ela faz com que a gente se situe. Eu estou em condições sempre, mas eu estou fazendo por onde? Ou eu estou justificando a minha atitude? É a dificuldade que mostra em que nível de confiança, em que nível de serenidade, em que nível de equilíbrio eu me encontro. Porque se na hora da dificuldade eu mostro que eu sou materializado, na hora da dificuldade eu mostro que eu sou egoísta, penso em mim mesmo, na hora da dificuldade eu penso que eu sou vaidoso e orgulhoso, eu quero mostrar agora as minhas realizações, eu não entendi. É fazer de forma silenciosa, tranquila, serena, equilibrada. O adversário, instrutor eficiente, é isto. O adversário vai nos mostrar aquilo que o amigo não mostra. O que ele vai nos apontar? Coisas que só ele vê. Ele nos conhece e sabe que a gente não teve mudanças, então ele não faz apontamento ferino, severo. Se nós utilizarmos com humildade, será o nosso melhor auxílio. Será algo que vai fazer com que a gente cresça. Tenhamos sempre, de quem vier,
o olhar, a possibilidade de entender que eu preciso utilizar-me sempre, não desconsiderar aquilo que foi colocado, ainda que eu não compactue da forma, ainda que eu não compactue da maneira intensa e desnecessária que foi estabelecido, mas tem e cumpre a sua finalidade. Modifica as vibrações dos teus pensamentos. Então modifica, pensa de outra forma. Este irmão, efetivamente, ele não está dizendo que não tem problema, tem. Não está dizendo que ele não é uma pessoa que tenha problemas íntimos, ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo que nós temos que estar em outra forma de enxergar a vida. Recebe com caridade o mendigo que te bate a porta. Isso é importante que a gente entenda. O mendigo. Como entender isto? Alguém que está nas cercanias de nosso lar trabalhando. Entendermos que o espírito denota uma aflição íntima, denota um mal-estar com aquilo que fez. Ele se arrependeu e não está em condições de refazer o caminho efetivamente das más realizações que foram introjetadas. Precisa vir à tona, precisa voltar ao cenário para se reabilitar. Então, neste momento, mesmo amparado, porque volto a frisar, para que eu vá a um local Y ou Z, eu tenho que tirar o que tem de pior. Aí eles veem o meu potencial. Eu estou em condições de ir a nosso lar. Muito bem. Mas eu estou em estado de ânimo, eu estou num quadro de arrependimento, eu estou num quadro de aflição, então eu fico nas cercanias, nesta colônia agrícola, trabalhando, auxiliando, para que eu me reabilite. Mas eu não estou agora refeito, eu estou com um problema aflitivo e severo junto à minha consciência, então eu sou um mendigo. Então o que a gente precisa entender são os estados emocionais, são aquilo que nós realizamos que nos colocam nesta ou naquela posição espiritual. Eu sou um homem próspero no plano espiritual. Eu fiz o melhor, eu auxiliei, eu pensei no meu irmão. Como Frederico Figner chegou como um homem com realizações, sem iluminação. Este aqui chegou após se arrepender, trabalhando, mas tendo alguma luminosidade, mas um drama íntimo. Um drama gigantesco, homérico na sua intimidade. Então recebe a este mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com amor que nos ensinou. Então veja lá o que ele está dizendo. Então enquanto você não tem amor, faça por caridade. Caridade é o amor em ação? Sim, mas o que ele está dizendo assim, faça por solidariedade, faça por entender que ele está necessitando, e depois você vai adentrando num sentimento maior, mais amplo, e vai compreendendo, ele é um irmão em falta, ainda que tenha me prejudicado, nem por isso deverá receber de nós agora uma sentença definitiva. Nós precisamos fazer o nosso melhor. Então é nos colocado, e Alexandre está dando a Adelino a oportunidade dele fazer a reflexão. O que ele tem feito? Ele tem agido como a grande maioria das pessoas. São bons para os bons e são ruins para os ruins. São severos para aqueles que nos prejudicam e são agora de forma muito libertária, muito dando a possibilidades àqueles que de alguma forma nos beneficiam, de forma a prejudicá-los. Mas vamos continuar. Olha que interessante. Então, eu trouxe essa imagem para que a gente entenda. Nós temos que ter luz. Se esse rapaz está querendo agredir, se esse rapaz está querendo prejudicar, eu não posso perder o meu equilíbrio íntimo. Isso aqui é fundamental. Eu não posso reagir à vida. Eu tenho que agir de uma forma serena. O meu equilíbrio não está nas mãos de quem quer me prejudicar ou de quem quer me beneficiar. Está dentro de mim. Eu sou a solução. Porque se assim não for, se eu não mantiver um estado interior de equilíbrio, o que vai acontecer? Eu estou sujeito ao outro. Eu estou agora em situações muito ruins que não vão me auxiliar. Então a gente não pode ficar refém, vítima dos outros, dependentes da boa ou não resolução, do bom ou não apontamento que nos façam. Isso não é importante. Nós temos uma consciência que deve ser aquela que regulamenta a nossa vida. Eu vou trazer aqui algo que é importante,
com André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Olha que interessante, porque é assim que a gente precisa entender o que está acontecendo com o Segismundo. Porque esse estado de espírito, vamos lá, olha que interessante. Como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? Ele fez uma realização, ele teve um cometimento muito ruim, muito ruim. A autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige antes de tudo na consciência. Então olha o que ele está nos dizendo. Ele está nos dizendo assim: no plano espiritual, a justiça funciona com maior segurança. Ponto. Ponto. Mas aonde está o processo da regeneração? Na nossa consciência. É a nossa consciência do próprio indivíduo que vai fazer com que eu esteja me regenerando, agora em boas condições, e não era isso que estava ocorrendo com Segismundo. Ele teve uma pretensa perdão de Abelino no plano espiritual, sim. Houve uma programação, houve uma aquiescência, sim. Mas não houve, a partir da sua consciência de Segismundo, não estava em paz. Não estava em paz. Ele continua: existem tribunais em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades, sopesando méritos e deméritos. Então, magistrados imparciais que conhecem a lei de causa e efeito, que conhecem e têm a percepção mais ampla da vida, estes homens dignos e imparciais fazem o quê? Sopesam méritos e deméritos. Há delinquentes no plano terrestre, tem tanto quanto no plano espiritual. Ou seja, tem pessoas que no plano espiritual cometem desatinos, cometem crimes no plano espiritual. E lá são repreendidos, são julgados, nas instâncias e nos locais em que estiverem. Que a gente não perca isso de vista. Ainda que exista mais severidade no plano inferior, eles são julgados. Ainda que eles possam, aqueles maiorais, terem atenuantes, eles têm que saber que existem leis para eles também. Que eles seguem aqueles regulamentos que são drásticos, severos, draconianos e assim por diante. Mas olha lá, em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico. Não só apenas aqueles que fizeram no plano material são julgados a posteriori. Não apenas estes, sempre que necessário. Então, mas também as entidades desencarnadas que no cumprimento de tarefas se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. Então eles vão ser julgados. Existem sentenças, para que nós entendamos. O que nós estamos falando é assim: numa colônia nosso lar, aquela pessoa que está consciente, lúcida, se ele passa a falar mal dos outros, se ele passa a perturbar a ordem, com retaliações, com insubmissões, com posturas indevidas, ele é alertado, é repreendido. Não participa, primeiramente, das preces das 6 horas. Segundo, ele é repreendido para que, num novo repreensão, ele seja colocado num calabouço. Cornélios, no livro Obreiros da Vida Eterna, nos relata isso. A pessoa foi repreendida, depois não refez posturas, ele é levado numa prisão para que ele reavalie o malefício que ele está fazendo para a coletividade, em um local isolado. Num local isolado. Então, existem tribunais também pelos erros de entidades do plano espiritual, às vezes superior. Eles estão arrastando-se a paixões e a caprichos inconfessáveis, que para nós passaria batido. Isso é normal. Não é, não. Eles estão deteriorando aquela harmonia daquela coletividade. Estão gerando um mal-estar para aquele grupo. São pessoas que vão ser repreendidas por estes magistrados e por esta legislação. A gente precisa ter noção. Então nós estamos colocando de alguém que está em péssimas condições, mesmo estando numa boa condição aparente, numa colônia, nas proximidades. Quanto mais baixo o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento. Ou seja, ele não tem grandes valores culturais, ele não tem maiores conhecimentos das coisas, então é mais sumário. Ele não tem tanta responsabilidade. Quanto mais avançados, mais complexo é o exame e maior a severidade da lei. Aqui é o contrário. A pessoa tem conhecimento, ele tem o quê? Ele tem nível superior.
então ele tem uma cela especial. No plano espiritual é ao contrário. A pessoa tem maior conhecimento, ele é responsabilizado de maior intensidade. É assim que nós temos que entender a lei. Ela é equânime, mediante aquilo que você já conhece. Então ele passou agora a despertar a sua consciência, sendo levado a um local bom, passou a ter lições, conhecimentos, começou a trabalhar e passou a ver o problema que ele havia cometido a si mesmo. Por isso, o estado em que ele se mostrava, de mendicância espiritual, um estado sofrível, que estava buscando a sua redenção. Mas vamos adiante. Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se aproveitasse a nova atitude, acentuou: contempla o pobrezinho que te pede socorro. Então ele está sempre colocando no lugar devido o adjetivo pobrezinho, uma pessoa com problemas, uma pessoa com estado de mendicância. Então está sendo colocado os adjetivos nos lugares certos. Então a gente precisa entender. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Então a pessoa está arrependida, está mal com ela, mas ele necessita se reequipar de novos valores, está sedento para isso. Imaginemos que se ele fechasse a porta, o rapaz ficaria muito mal com ele mesmo, ficaria com um drama de consciência gigantesco, teria que reencarnar em qualquer lugar para voltar ao esquecimento e a partir daí se reencontrar por outras vias com eles. Então a gente tem que entender o que os espíritos que estão agora pedindo, clamando socorro, querem. Aqui chegando no plano material vão falar uma série de aleivosias. Chegando e vão falar, eu não pedi isso, eu não pedi aquilo. Não é que pediu, clamou, de joelhos. Então a pessoa precisa ter noção, não é por acaso esses encontros. Mas continuemos. Imagina-te na posição dele e reflete, de necessitado, de humilhação, de alguém se sentir mal junto a ele. Isso é a pior situação que a gente pode ter. Como mudar isso? Mudar as proposições íntimas, fazer o nosso melhor, dar o que nós temos de mais sublime, buscar sempre estarmos com otimismo, com alegria, com atitudes nobres, corretas, consentâneas ao bem. Então nós temos que buscar isso. Vamos ouvir perguntas. Apesar de todo esse trabalho de Alexandre, né, nessa pré-reencarnação, essa relação dos dois, diríamos que com o passar do tempo, com Sigismundo crescendo ali na adolescência, é possível que o Adelino, né, o pai, sinta uma certa desconfiança, uma insegurança, não se sinta confortável com um menino, com um jovem? É normal que isso ocorra. Infelizmente é natural que ocorra esta distanciamento, ele não sinta uma profundidade, não sinta que exista uma correspondência plena. É normal, é natural. Essa resistência terá que ser vencida vagarosa, lenta e verdadeiramente por Segismundo. A gente precisa entender. Adelino vai dar mostras. Então vamos lá. Não te doeria a indiferença dos outros? Então você está sendo indiferente a ele. Você teve uma rejeição. Não te doeria isso? Não te dilaceraria a alma, a crueldade alheia? Porque ele está dizendo, está posicionando, você está sendo cruel. Ele está querendo mudar os padrões, ele está querendo outro diapasão, ele está querendo outra proposição. Então, vamos ajudá-lo para que isso ocorra. Ele está agora sedento, ele está almejando. Estimaria que alguém te classificasse de fantasma, tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Então você está entendendo? Nós temos que entender o que está em jogo. Segismundo está mal situado, ele se sente agora diminuído perante Adelino, mas ele precisa de Adelino para que ele se reabilite, ele está pronto, de forma humilde, a vencer um erro, um dano. E aí ele vai sofrer agora, às vezes, alguns apontamentos severos do pai, ele vai ter algumas repreensões e ele vai ter que mostrar capacidade de superação. Adelino, meu amigo, abre as portas do coração,
aos que te procuram em nome do poderoso Pai. Então abre as portas, esse homem está aqui, esse homem está querendo fazer o melhor por você. O interpelado voltou-se, qual criança medrosa, e fixando o mentor generoso falou: ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Então olhe bem que a gente tem que compreender. É fácil no plano espiritual a gente fazer uma programação, a gente está lúcido, e aqui a gente veio e fica chafurdado, fica totalmente eclipsado pelas coisas materiais, fica totalmente voltado às reminiscências, lembranças e conjecturas materiais. Aí o que acontece? A gente perde o sentido da vida, a gente perde um delineamento seguro que nos daria o quê? É essa lucidez espiritual. A gente está buscando outro diapasão e outras proposições. Então ele tem muito medo, ele está sendo sincero, ele está seguro diante de Alexandre, ele está seguro. Olha como ele continua essa conversação. Algo existe entre este homem de sombra e eu. Então, um homem de sombra, um fantasma. Então, veja bem, como é que esse homem pode estar em nosso lar, nas cercanias? É numa colônia agrícola, trabalhando, se reabilitando, tentando fazer o seu melhor. Então ele tinha um trabalho de reabilitação íntima e depois coletiva que ele participou para colaborar. Foi a sentença dada a ele. Então André Luiz não vai falar claramente, mas deixa nas entrelinhas isto. Homem de sombra, um mendigo, um fantasma, alguém que tenha numa situação de necessidade. Então está sendo colocado. A gente precisa entender, essa é a doença da alma. Quais a nossa intimidade, a nossa realidade mais íntima e mais verdadeira. Então, o que eu sinto, o que eu vivo, o que na verdade eu sou. Eu tenho ódio, eu tenho ressentimento, eu tenho mágoa, eu tenho agora orgulho, vaidade. Essa é a minha doença e essas são as minhas realidades e buscas. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica. Então ele tem a sensação, porque soa novamente aquilo que ocorreu na vida passada. Soa novamente esta aproximação. Na vida passada, ele tinha um convívio que não era tão profundo com Raquel. E aí o que acontece? O rapaz se fez agora adentrando nesse relacionamento. E, de forma passional, levou ele à morte. Aniquilar a felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências. Ele não sabia onde encontrar, mas ele sabia que algo existia. É algo que era tão claro, tão nítido, mas ele não fazia essa conexão. Como é que isso se estabelecia? Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. Então era algo impreciso, era uma recordação ruim, era um mal-estar que era proporcionado, era um medo muito claro de conviver com aquela criatura que gerava nele não apenas uma insegurança, mas a certeza que ele seria atingido. Fim do ligeiro intervalo, Alexandre objetou: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. Não deve deixar com que você se abalize por isso. A vida é outra, o momento é outro, a oportunidade é outra. Você está em condições de fazer diferente. É necessário que você avalie a vida de uma forma que você possa ser ajudando a ele. Então veja lá, é importante que você entenda a situação em que você está vivendo para que você não se perca. A gente não tem noção disso, o que o pessimismo, o que isso acarreta a nós enquanto seres que estamos encarnados, o que a tristeza acarreta, que a gente vai deixando se entorpecer pela depressão, agora vai se entorpecendo por isto e por aquilo, uma percepção material, vai fazendo com que a pessoa perca o ânimo de viver. Mas olha a continuação da conversa. É sempre possível transformar o mal em bem. Então Alexandre está sendo claro, existiu um problema, mas transforme o problema em uma coisa benéfica.
quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Eu posso ser prejudicado por quem quer que seja, se eu estiver tranquilo. Aquilo não vai gerar em mim o quê? Um ódio, um ressentimento, uma mágoa. Eu entendi, eu precisava passar por aquilo, eu atraí a circunstância e vou levar adiante. E vou levar adiante, tocando a minha vida, com serenidade. Eu não posso perder o equilíbrio a partir de uma postura de outros. Não é? Então a gente tem que ter essa noção. Mostrar fidelidade é mostrar que nós somos fiéis aos compromissos que nós já compreendemos. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. É isso que nós temos que ter. Visão de vida eterna. E não visão de vida material. E não visão míope da vida. E não visão pequena da existência. A visão material é não posso perder nada, eu não tolero nada, nada. Agora, chega um determinado momento, é marcar a posição. É importante. No entanto, é uma percepção espiritual. É uma percepção que aquilo necessita ser estabelecido. Disciplina. Precisa ser estabelecido padrões de boa convivência, de boas resoluções. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Então vamos entender que Alexandre está falando para Segismundo também. Ele está mexendo com o brio de Segismundo também. Então Alexandre não está falando apenas para Adelino, está falando para Segismundo. Então é importante, Adelino, que você se abra, que você agora veja ele como alguém que está querendo se conectar com você novamente. Ainda que ele fosse um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Por quê? Porque a gente não é que a gente não precisa ter medo, a gente precisa entender aquilo que vai nos dar equilíbrio, serenidade, resguardo e vai criar um anteparo é a confiança, a certeza que nada pode demover os dos bons princípios, porque senão eu sou bom quando as condições são favoráveis. Quando elas são difíceis, eu sou ruim. Quando elas são problemáticas, eu mostro o quê? Um acanhamento, um acovardamento. Eu recuo. Eu não posso colocar em jogo esta fidelidade. Eu não posso colocar a qualquer preço as coisas. Eu tenho que ter convicção. Então a gente tem que ser bom. Se a pessoa vai nos prejudicar ou não, que a gente não se preocupe, o problema já é dela. Eu não posso compactuar, não posso me amedrontar para entrar no clima de sintonia. Porque o problema é essa, sintonia. Imaginemos que eu estou com medo de um animal e de um ser, às vezes, violento. Eu abaixo a frequência, sou atingido. Por isso Cristo nos disse, vire a face, com tranquilidade. Quer bater no corpo? Bate no corpo, não tem problema. Não vai atingir a minha alma. Não vai mexer com as minhas convicções. Então a gente precisa ter isto, porque senão nós estamos deixando com que os padrões exteriores regulamentem a nossa vida. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor. Então ele está nos colocando, toda reconciliação é difícil, porque a gente é ignorante. A gente não aprendeu a amar, não aprendeu a superar, não aprendeu a compreender, não aprendeu a auxiliar. Mas entendamos o que é reconciliação. Reconciliar é tirar de nós o que nós temos de ódio, de ressentimento, de mágoa. Tiremos isto. A aproximação ou não é da nossa parte. O que nós não podemos é revidar, ombrearmos-nos com o mal e alojarmos-nos com estas emoções doentias. Isso é problema. Reconciliar é deixar com que a gente entenda, compreenda, supere, dê um passo adiante e siga a sua vida. Mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. Então, seria impossível. Seria impossível. Se nós queremos algo bom, é renúncia, sacrifício, empenho. É isso que vai gerar em nós uma integração com as coisas melhores da vida. Perdão. Então são estas proposições que são aparentemente olhadas, vistas pelo âmbito material como covardes, como menores, como coisas que não levam a uma grandeza, é porque eles querem analisar as coisas pela nuance material, é da guerra, da beligerância, é da força,
E aí é da falta da argumentação, é da falta da solidez espiritual. São outros os critérios. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, então olha bem que interessante que estava ocorrendo. Ele estava chorando de uma forma copiosa, de uma forma verdadeira. Não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Porque, veja bem, eu posso chorar desaguando um problema, eu posso chorar, mas se esse choro for pura e simplesmente um desaguar, um extravasar de situações e não a mudança de perspectiva, ele pouco vai nos ajudar. Ele desanuvia, mas não resolve. Então, equilibra o coração, aproveita a sagrada oportunidade. Adelino, então, enxugou as lágrimas e pediu humilde: auxilia-me por amor de Deus. Então, ele está pedindo o auxílio por parte de Alexandre. Então, me auxilia, eu quero ajudar, eu quero fazer o meu melhor. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Ele levantou-se cambaleante, angustiado, amedrontado. Ele estava numa situação, sentindo aquilo que ele havia feito e como é difícil superar uma dissensão, superar agora uma aresta, superar agora uma aversão. Então ele estava angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua colaboração no serviço redentor. Então ele está dando todo o respaldo. Alexandre fez com que ele entendesse, fez com que ele tivesse segurança, fez com que ele olhasse agora Segismundo, estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Faz a sua parte, faz o compromisso seu com o bem. Deixa com que, se ele quiser envolver-se com o mal, ele não vai lhe atingir a não ser apenas o corpo. Não atingirá as nossas convicções mais profundas. Não mexerá com as nossas as verdades mais íntimas. É isso que fez com que os apóstolos, quando foram levados à morte, gerasse um alarido naquela comunidade. Como é que eles não reagem? No primeiro momento eles falaram, são covardes. Num primeiro momento eles viram, mas como é isso? Eles vão cantando? Que loucura é essa? Porque não está em jogo a convicção deles. Podem matar o corpo, mas não matam a minha convicção. Não tiram de mim essa certeza. Não vão fazer com que isso fique abalançado. Olha que interessante, Adelino não hesitou e, embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, então ele venceu uma resistência, um receio, um medo, apertou a destra do ex-adversário fundamente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. Então Alexandre mexeu também com Segismundo e ele pediu perdão. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. Então é isso que nós temos que entender. É o Pai, aquele que vai recompensar todo o bem que nós pudermos receber dos outros. Por mais que a gente retribua, a gente tem que ter gratidão, mas é o Pai que dará a grandeza necessária desta atitude, a retribuição exata. O marido de Raquel fixou nos olhos, como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento, e redarguiu: disponha de mim. Olha que grandeza também de Adelino, disponha de mim, porque ele viu humildade, ele viu que aquele homem era singelo. Olha que interessante que vai acontecer: serei seu amigo. Olha que interessante Adelino dizendo: o ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe a mão. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Então é importante que a gente tenha humildade na vida, que a gente tenha grandeza na vida. A gente erra, a gente é imperfeito, mas a gente precisa recompor-nos, refazer caminhos com serenidade, com equilíbrio e com humildade. Não podia ser mal aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Olha bem, então não podia ser mal, isso vai dar uma certeza, o espírito está humilde, o espírito está querendo. Foi então que viu um fenômeno singular. Olha que interessante que vai acontecer. O organismo perispiritual de Adelino
parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. O que está em jogo aqui é a materialidade. A materialidade empana o brilho das pessoas. A materialidade engana as pessoas. A materialidade faz com que ficamos envoltos por uma coisa mentirosa. Então ele estava agora com pesadas nuvens materiais sendo dissipadas. Um olhar espiritual fez com que ele mostrasse as características luminosas. De onde ele vinha, quem ele era, agora sendo superada por esta incongruência. Irradiações suavíssimas aureolavam agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Então é isso que nós temos que entender. Olhemos a vida sob uma diapasão espiritual. Não vamos nos apequenar com coisas menores. Não vamos nos abalizar por valores materiais. Herculano, junto de mim, falou em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero, foi verdadeiro. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Então que a gente lembre-se, isso aqui para nós é uma reflexão importante. Nós vamos finalizar por aqui, mas para que a gente lembre-se, a materialidade empana os nossos olhos, a nossa luminosidade, o nosso brilho, o nosso tônus vital. Ele tira da nossa vida o real significado da nossa existência. Então vamos finalizar o nosso estudo desta noite, agradecendo todo o amparo que recebemos. E assim, Senhor, em teu nome, agradecidos e confiantes, finalizamos a nossa reunião, dando graças a Deus. E que assim seja.